Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora é ocultismo. Comigo no estúdio continua Jamil Salum Júnior, que no bloco anterior falou sobre terapias alternativas e agora conversa com a gente sobre esse assunto que é tão interessante e instigante e que vocês abordam dentro do canal Realidade Fantástica do YouTube, você e seus sócios, com muita propriedade, com muita seriedade. Dias atrás eu entrevistei Marcos Kuznick sobre esoterismo. E tenho agora o prazer de conversar contigo sobre ocultismo e magia branca, embora muitas pessoas relacionem o ocultismo com magia negra. E são coisas, obviamente, distintas, embora dentro do ocultismo também exista a magia negra. Mas vamos por partes. Jamil, como que o ocultismo pode ser definido, se é que é possível defini-lo? Perfeito, Ney. É um prazer continuar conversando com você. O ocultismo é comumente considerado a quarta via do conhecimento. Nós temos 4 principais vias para atingir o conhecimento. A primeira é o senso comum, é o conhecimento popular, não fundamentado. A segunda é a via religiosa, essa das grandes religiões dogmáticas. Normalmente elas pedem para que você aceite sem compreender necessariamente como é que a coisa funciona, aceitar por mera fé. A terceira via é a via científica, aquela que prioriza a reprodução, a experimentação e a confirmação através de procedimentos físicos. Mas existe uma quarta via milenar de conhecimento, que é a via oculta. O que é essa via oculta? Ela reúne as premissas religiosas, ou seja, ela admite que existe uma esfera transcendente, mas também com a necessidade de você comprovar isso através de teste e experimentação. Então o ocultismo é uma forma de você estudar todos os fenômenos da natureza e do próprio ser humano, da consciência humana, nas suas causas sutis. Quer dizer, não é apenas aquilo que está se manifestando aos nossos olhos. Existem causas sutis que podem ser acionadas, alteradas, através de procedimentos vibracionais e mentais e que podem impactar, inclusive, fisicamente e visivelmente. Então, por isso o ocultismo. Por que se chama ciências ocultas? Porque elas são milenarmente ocultas aos olhos do vulgo, não são aceitas, são perseguidas, porque elas desafiam os dogmas, tanto da religião, mas também os dogmas da ciência. Porque a ciência materialista também é dogmática, a ciência cartesiana, newtoniana. Ela não aceita causas que ela não pode verificar pelos 5 sentidos, né? Mas nós temos outros mais sutis e outras técnicas e métodos que podem, digamos que, provar que existem aí outras coisas mais sutis aí interagindo. A magia branca dentro desse contexto funciona como? Dentro de que corrente? Se fala muito em Wicca, por exemplo. O Wicca é um dos ramos do ocultismo? Assim, Ney, o ocultismo, nós tratamos inclusive no canal Realidade Fantástica de ocultismo tradicional, mas existem modismos e existem variantes desses procedimentos ocultos. O que é o Wicca? É uma tentativa moderna de trazer de novo os conhecimentos que eram de dominação daquelas boas senhoras da Idade Média, das curandeiras, das benzedeiras, né, chamadas erroneamente de bruxas e que foram muito perseguidas por isso, mas que não passavam de terapeutas, na verdade, alternativas, que conheciam a propriedade dos cristais, das ervas, das cores e empregavam de uma forma mais empírica isso para a saúde da população. Então isso, a Wicca é uma tentativa de resgatar esses ritos dessas senhoras, bruxas, benzedeiras da Idade Média na modernidade, através desses procedimentos também de contato com a terra, resgatar o contato do ser humano com Gaia, com a terra, conhecer as estações, conhecer a energia de cada planta, de cada pedra, de cada animal. Então é uma tentativa, é um dos ramos do ocultismo, mas o ocultismo tradicional ele tem procedimentos próprios que independem desses procedimentos, digamos que mais telúricos, que é de propriedade da Wicca. Você falou em magia branca. Qual que é a diferença de magia branca para magia negra? A magia branca é altruísta. Toda vez que você aplica um método ocultista, um método místico para beneficiar não só você, mas para beneficiar a outrem, você está na esfera da magia branca. Toda vez que você tenta aplicar um procedimento, digamos que vibracional, mental, para prejudicar alguém, aí você cai na esfera da magia negra. Então o que define as duas áreas é ou altruísmo ou egoísmo. Aqui é bom fazer uma advertência: a magia negra é praticada no mundo todo. Nós sabemos que inclusive algumas religiões incluem procedimentos que permitem teoricamente prejudicar outros através de procedimentos imateriais. Mas o ocultismo tradicional, ele postula que você não pode ser atingido vibracionalmente de forma destruidora. O que atinge a pessoa, principalmente, é o medo da própria pessoa desses procedimentos. Aqui nós temos pouco tempo para explicar por que não funciona a magia negra, apesar dela ser muito praticada, mas o fato é que apenas vibrações positivas têm autorização para, digamos que, transitar nesse meio de éter sutil que nos envolve a todos.
Bom, então a magia negra seria um engodo, do ponto de vista de quem a pratica. Com toda certeza. Inclusive, eu sei que existem pessoas, existem sociedades, existem organizadas, tem pessoas que põem toda a fé nisso. Ela é muito praticada, só que, para você ter ideia, em alguns países do Oriente ela é tão praticada e ela tem muitos resultados. Por quê? Porque ali as pessoas são treinadas, adestradas desde a infância a acreditar nisso. Então elas desenvolvem um procedimento de envenenamento mental que permite que a magia negra funcione. Aqui no Ocidente os procedimentos de magia negra eles já são mais raros. Por exemplo, me fizeram, se eu puder contar, 2 vezes 2 trabalhos muito poderosos aqui em Ponta Grossa. Quando eu escrevia no Jornal Diário dos Campos, eu tinha uma coluna lá, não sei se dá para citar, e eu escrevi sobre essa questão da ineficácia da magia negra e tentaram me fazer 2 trabalhos muito grandes, né? Deixaram lá na casa, na época que eu residia, ali no Jardim América, um sapo com a boca costurada, com o meu nome dentro, ele estava com a coluna seccionada e etc. Foi o melhor ano da minha vida, foi o ano que eu comprei meu apartamento. Inclusive eu vim de público pedir no jornal que me fizesse outro trabalho desse, porque me beneficiou muito. Então depende de como você lida no teu mental. Agora, se você acredita que aquilo pode te prejudicar, você mesmo dispara um processo de autoenvenenamento. Eu sei que isso vai contra tudo que muitas pessoas acreditam em termos de magia negra, mas no ocultismo tradicional é isso. Então, no ocultismo tradicional, ou você pratica o bem ou você está fora. Ou você está fora. Não é que você está fora, você vai ter resultados, mas eles vão, de certa forma, se manifestar apenas em você. O mago negro é a primeira e única vítima dos seus malefícios, porque pela lei do karma, aquilo ali já reflete imediatamente na sua vida. Eu, pelo menos, não conheço um mago negro que seja saudável, próspero, etc. Não conheço realmente. E dentro desse campo do ocultismo, então, existem diversas filosofias, vamos dizer assim? Existem várias áreas, né? A alquimia é uma, a astrologia é outra, a cabala é outra, né? Essas são as 3 principais, mas nós temos também o desenvolvimento dos poderes latentes, os poderes psíquicos do ser humano, telepatia, clarividência, clareaudiência, projeção psíquica. Por que esses poderes são desenvolvidos? Para ampliar a tua esfera de ajuda. Você pode ajudar ou modificar uma situação sem interferir fisicamente, apenas trabalhando mentalmente. É por isso que para o ocultismo é tão importante o desenvolvimento dessas faculdades. Algumas sociedades iniciáticas, como a Ordem Rosa Cruz, por exemplo, se preocupa muito em dar essas habilidades para as pessoas para que elas possam fazer o bem numa esfera mais ampla, independente de tempo e espaço. Então existem realmente várias disciplinas no ocultismo que são aí estudadas paulatinamente e que trazem benefícios reais e efetivos. O hermetismo é uma das filosofias ocultas, não? Sem dúvida nenhuma. O hermetismo ele se remete a Hermes Trismegistus, que seria uma entidade que alguns consideram histórica e outros mitológica, mas que com ele começa o que a gente chama de tradição hermética, que descende do Egito Antigo, que era a sede das escolas iniciáticas mais antigas. Eram homens e mulheres que se reuniam em segredo a proteção do clero da época, que era muito supersticioso, para estudar de uma forma mais científica as leis da natureza, e eles descobriram muitas leis espirituais, assim. Então o hermetismo ele vem do Egito Antigo. E por que ele se chama tradição hermética? Porque ele sempre teve que se manter, de certa forma, mais velado, mais hermético, né, para se proteger, inclusive, a sua própria sobrevivência. Hoje já não tem tanta necessidade, porque a gente, pelo menos aqui no Brasil, a gente vive num país que tem, digamos que, mais liberdade, né, mas em alguns países ainda a gente não consegue falar desses temas incólume. Bom, se alguém quiser mais informações sobre o ocultismo, é só acessar o canal Realidade Fantástica no YouTube. Perfeito. Ali você vai ter entrevistas, reportagens, documentários sobre todos esses temas tratados de forma séria, como você falou, responsável, procurando fugir do modismo. Hoje nós sofremos o mal do modismo. Então existem muitos modismos, e aqui é bom alertar as pessoas para não entrarem muitas vezes em procedimentos, práticas e às vezes até escolas que não têm tanta responsabilidade ou tanto conhecimento assim. Então no Realidade Fantástica, você vai no YouTube e você digita Realidade Fantástica. Lá vai aparecer um lampião azul, é o nosso site, né? É o nosso canal, e ali você vai ter um material amplo e farto. E gratuito. Muito obrigado, Jamil. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Prazerzão, viu? Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.